Olá! Seja bem-vindo ao canal Questionário Bíblico. Neste vídeo você vai encontrar 10 questões para testar o seu aprendizado da Bíblia e também adquirir maior conhecimento das Escrituras Sagradas. Antes de começarmos, te peço a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Vamos começar! Primeira pergunta. Na sua carta, Tiago ensina que a provação produz o quê? Alternativa 1, inteligência. Alternativa 2, força. Alternativa 3, perseverança. Alternativa 4, entusiasmo. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, perseverança. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 3. Segunda pergunta. Com quem o diabo disputou o corpo de Moisés? Alternativa 1, anjo Gabriel. Alternativa 2, rei da Pérsia. Alternativa 3, arcanjo Miguel. Alternativa 4, cavaleiro do Apocalipse. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, arcanjo Miguel. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor o repreenda." Judas versículo 9. Terceira pergunta. Qual o nome do sogro de Isaque? Alternativa 1, Naor. Alternativa 2, Labão. Alternativa 3, Betuel. Alternativa 4, Arã. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, Betuel. Ele nem havia acabado a oração, quando Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Gênesis capítulo 24, versículo 15. Quarta pergunta. Qual o nome da serpente de bronze que Moisés fez? Alternativa 1, Azerá. Alternativa 2, Moloque. Alternativa 3, Neustã. Alternativa 4, Leviatã. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, Neustã. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Azerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Segundo Reis capítulo 18, versículo 4. Quinta pergunta. Qual desses era neto do rei Saul? Alternativa 1, Isbosete. Alternativa 2, Abner. Alternativa 3, Recabe. Alternativa 4, Mefibosete. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, Mefibosete. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa, que o deixou cair, e ele ficou manco. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Sexta pergunta. Qual o nome do homem que Pedro cortou a orelha? Alternativa 1, Caifás. Alternativa 2, Malco. Alternativa 3, Barrabás. Alternativa 4, Anás. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 2, Malco. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. João capítulo 18, versículo 10. Sétima pergunta.
Qual o nome do pai de Mateus? Alternativa 1, Zebedeu. Alternativa 2, Bartimeu. Alternativa 3, Alfeu. Alternativa 4, Levi. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, Alfeu. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Marcos capítulo 2, versículo 14. Oitava pergunta. Qual carta diz que Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento? Alternativa 1, 2 Pedro. Alternativa 2, 1 Timóteo. Alternativa 3, Hebreus. Alternativa 4, Judas. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, Hebreus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Nona pergunta. Filemon tinha um escravo chamado. Alternativa 1, Áquila. Alternativa 2, Epêneto. Alternativa 3, Onésimo. Alternativa 4, Narciso. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, Onésimo. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido. E para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Filemon versículos 15 a 17. Décima pergunta. Quem subiu numa árvore para ver Jesus? Alternativa 1, Filipe. Alternativa 2, Zaqueu. Alternativa 3, Zacarias. Alternativa 4, Alfeu. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 2, Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 5. Quantas você acertou? Deixa nos comentários. Gostou? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Gostaria de entender melhor a Bíblia? Com o método Qualidade Bíblica você vai superar as dificuldades para isso, e ser um grande intérprete da Bíblia. E o melhor, de uma forma muito mais rápida e prática do que você imagina. Aproveite para adquirir agora, porque esta oferta pode acabar em breve. E você ainda tem 7 dias para testar. Se por algum motivo o material não for aquilo que você esperava, é só fazer um simples contato e mandar um e-mail que todo o seu investimento será devolvido integralmente. Clica no primeiro link da descrição e saiba mais sobre o curso que tem ajudado várias pessoas a entender melhor as Escrituras Sagradas.